para a nossa vida. Eu perguntei ao pastor Cleverson que horas eu devo terminar. Vocês viram no microfone ele falando que não iria estabelecer hora para mim. Todo mundo viu? Estou liberado, né? Aquele relógio tá bonitinho? Tá. Porque eu estou sem relógio. Não pode ser na revelação. Dizem que quando um pregador presbiteriano vai pregar e ele tira o relógio, ele está dizendo: não vou passar de 30 minutos. É o tempo que a homilética estabelece e sugere como o ideal para uma pregação, para um sermão. Se quando um pastor batista vai pregar e ele tira o relógio, ele está dizendo: vou cumprir o tempo de cada tópico do sermão. Mas dizem que quando um pastor pentecostal vai pregar e ele tira o relógio, e no meu caso eu nem trouxe, ele está dizendo assim: não quero essa coisa me atrapalhando. Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu passei todo o dia, mesmo no percurso da viagem, planejando um texto no qual eu iria refletir com vocês e ruminando a palavra que eu entendi que deveria ser ministrada. Mas agora à noite, já aqui no templo, quando ajoelhei um pouquinho para orar, o Senhor me trouxe ao coração um outro texto e um outro direcionamento. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Segundo Reis, capítulo 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Versículo 3, vou ler até o 7. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga amém. Agora diga comigo: o azeite só para quando acabam os vasos. Pergunta para o seu vizinho: tem vaso aqui, irmão?
Você só para quando acaba vaso. Mas eu quero falar um pouco sobre a um passo do milagre. Sempre que eu falo sobre milagre, eu gosto de lembrar aos irmãos que milagres não se explicam. O milagre não tem lógica, não segue uma lógica, caso contrário não seria milagre. Uma das plataformas do milagre é a impossibilidade, ou seja, só precisamos de milagre quando se torna impossível. Sim ou não? Sim. Quando se torna impossível, então nós precisamos de um milagre, porque a impossibilidade é o cenário perfeito para o milagre. O que significa dizer que para que haja milagre é necessário ficar pior. Quando a sua situação começa a piorar, não significa que o seu estado está se tornando irreversível. Significa que o palco do milagre está sendo montado em teu favor. Jesus não veio na casa de Lázaro quando recebeu o recado de que Lázaro estava enfermo. Jesus não veio à casa de Lázaro quando Lázaro morre e está havendo o cerimonial fúnebre que era comum no contexto judaico. Jesus só vem depois que Lázaro está sepultado. E é incrível que Jesus não vem no primeiro dia, ele vem no quarto. A tradição judaica diz que nos dias de Jesus havia uma superstição, uma crença, segundo a qual eles entendiam que até o terceiro dia depois da morte, o defunto poderia levantar, porque o espírito do morto estava rondando o corpo do defunto. Segundo esta crença, era no final do terceiro dia que o anjo da morte estendia a sua espada sobre o morto, derramava o fel da morte e agora havia extermínio da alma. E com o extermínio da alma, a cessação completa, plena e cabal da existência. Pode ler o texto de João capítulo 11, que é no quarto dia que os judeus vêm de Jerusalém para chorarem com Marta e Maria. Porque no quarto dia acabou a esperança de fato, não há mais chance, não há perspectiva. É no quarto dia que Jesus chega. Porque quando todos os recursos humanos fracassam, quando toda a esperança humana mingua, quando a capacidade humana esgota, aí começa a ação poderosa de Deus em favor do milagre que o seu coração espera dele. Isso é um fato. Há alguns anos atrás, já vou entrar no texto, alguns anos atrás, um parente nosso, que trabalhava como motorista de ônibus, sofreu um assalto no percurso que fazia, e no assalto ele foi alvejado com um tiro que entrou pela região da nuca, e a bala ficou-lhe, o projétil ficou cravado no crânio. Este incidente se deu por volta das 17, 18 horas, a aproximadamente 300 quilômetros da capital da Bahia, 300 quilômetros de Salvador, já nas proximidades de uma cidade chamada Jacobina. Ele foi levado para o hospital em Jacobina e por volta de meia-noite o médico disse que lá não era possível fazer mais nada. O que eles haviam conseguido fazer foi suturar, controlar o sangramento, mas não tinham como fazer a extração do projétil e pediu uma transferência para Salvador. Quando ele chegou no hospital em Salvador, o dia já estava amanhecendo e ele já estava em coma profundo. Foram semanas densas, cinzentas, amargas,
ruins. Num domingo daqueles, eu estava ministrando em Brasília e a filha dele, à época enfermeira, me telefonou aos prantos. Ela gritava no telefone. E no telefone ela me disse assim: Josué, a médica disse que não tem mais jeito, que agora só Deus. Eu disse: espera, não entendi, espera aí, calma. Quando ela se acalmou, eu falei: a médica disse o quê? Disse que não há mais jeito, que agora só Deus. Eu disse: então espera. Enquanto estava na mão dos médicos, você estava tranquila. Agora que caiu na mão de Deus, você desespera? Não está estranho? Faz assim, aguenta um pouquinho, que eu vou chegar em Salvador amanhã, vou direto para o hospital. Se não morreu até hoje na mão da médica, não morre de hoje para amanhã na mão de Deus. E quando eu cheguei em Salvador, eu fui direto para o hospital. E quando cheguei na recepção, estava a família com cara de cerimônia fúnebre. O meu filho na época ainda era criança, e ele veio e grudou na minha perna e chorava, e ele disse: pai, meu tio vai morrer. Eu ajoelhei na frente do meu filho e falei com ele: olha nos meus olhos, olha no olho do pai. E ele olhou para mim e eu perguntei: você acredita no Deus que o pai prega? Ele disse: acredito. Falei com ele: então tem calma e espera o pai ir lá em cima para ver como é que estão as coisas. E a moça veio e falou comigo, a filha dele: pastor, o meu pai não tem mais saída. Eu disse: chama a médica, por favor. Aí veio a neurocirurgiã. E a neurocirurgiã, ela me deu detalhes que hoje eu já não lembro mais, faz muito tempo já. Mas ela me disse algo do tipo: a pressão intracraniana de um homem precisa estar estabilizada em até 12 pontos, me parece que o termo é esse. Acima de 16 pontos, o homem entra em coma. Se passar de 20, morte cerebral. E a pressão intracraniana do seu tio está com picos de 44 pontos. Ele tem 3 centímetros de cérebro fora do crânio. Eu já abri o crânio dele por causa do inchaço. E tem 3 centímetros de crânio, de cérebro fora do crânio. Não há nada que a medicina possa fazer além disso. Agora só Deus. Eu olhei para ela e falei: repete. Ela disse: repetiu o que? Eu disse: a última frase que a senhora disse. Agora só Deus. Eu disse: exato. Sim, agora só Deus. Eu falei: repete só mais uma vez. Ela disse: eu não estou de brincadeira. E eu falei com ela: e quem lhe disse que eu estou? Fala só mais uma vez. Ela disse: agora só Deus. Eu disse: então me dê licença e me permita ir lá. E aí me vestiram com toda aquela coisa para entrar numa UTI. E quando eu cheguei lá, estava um homem com a cabeça inchada, roxa, completamente apagado, uma maquininha do lado, marcando os picos da pressão intracraniana. Faltavam 5 minutos para as 4 da tarde. Eu disse: Jesus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. Se ele vai morrer, eu preciso saber para acalmar a família, acautelar os corações. Se ele vai viver, eu preciso de um sinal para acalmar a família e tirá-los desse nível de tensão. E eu vou te pedir um sinal. Faltam 5 para as 4 e a pressão dele está em 42. Se ele for viver, Senhor, até 4 horas, faz essa pressão cair abaixo de 40. É o sinal que eu peço. Coloquei diante de Deus e agora eu fiquei caminhando ao redor da cama e dizendo: eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo a limitação, eu chamo a impossibilidade à possibilidade. Em nome de Jesus. Eu fui orando e fui declarando, e eu me alegrei, e na minha alegria eu falei em línguas estranhas ali baixinho, e de vez em quando algum técnico daquele passava, olhava, balançava assim a cabeça do tipo, sem chance. E eu fui orando e de repente fechei os olhos e comecei a chorar, e eu ouvi 2 bips.
Quando eu vi bipar, eu olhei na maquininha e ela estava marcando o número 38. Eu olhei no relógio e eram exatamente 4 horas da tarde. Eu saí da sala arrancando aquela coisa. Cheguei lá embaixo, falei: todo mundo para casa, ele vai viver. A filha dele perguntou: como é que você sabe? Eu disse: Deus falou comigo. Mas falou como? Se a pressão já caiu, está em 38. Chamaram a médica subiu, voltou uns minutos depois e disse: já está em 32. E a pressão caiu para 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, saiu do coma. 14, 12, saiu da UTI, foi para o apartamento, recebeu alta. Está vivo para a honra e a glória do nome de Jesus. Mas milagres não se explicam. Essa senhora tem um sério problema. Na verdade, ela tem 3 sérios problemas. Ela tem um problema de ordem emocional. Porque ela diz ao profeta: meu marido morreu. O amor da sua juventude se perdera. Era irreversível. Ela estava sofrendo a dor de uma perda que ela não podia reparar. Então ela tem um problema de ordem emocional. Segundo, essa senhora tem um problema financeiro. O marido dela, ao morrer, deixou contas a pagar. Não se sabe ao certo a circunstância, mas historiador sugere. Olha para cá. O historiador sugere que este homem que morreu aqui, em 2 Reis 4, se chamava Obadias. E ele teria sido aquele mordomo de Acabe, citado em 1 Reis 17, que durante 3 anos e meio sustentara 100 profetas em cavernas, escondidos de Jezabel. Todo pai de família sabe que 100 bocas a mais comendo do seu orçamento, no mínimo afeta ou comendo da sua mesa, no mínimo afeta o seu orçamento. Quem aqui sustentaria mais 100 bocas durante 3 anos e meio e não alteraria seu orçamento? Levanta a mão. Preciso ir na sua casa. Então ele angariou dívidas, morreu sem pagá-las, e a mulher agora tem um problema financeiro a resolver. Mas ela também tinha um problema jurídico, porque a lei mosaica estabelecia em Levítico 25 que quem tivesse uma dívida e não pudesse pagar, o credor poderia tomar-lhe os bens. E se não tivesse bens, o devedor seria levado como escravo e trabalharia até a quitação da dívida, ou até que chegasse o ano da remissão, quando todas as dívidas seriam anistiadas. Então essa mulher não tinha para quem recorrer. Ela perdera o esposo e perderia os 2 filhos por tempo indeterminado. Mas essa senhora viúva aí com 3 problemas graves, ensina para nós algumas lições de como milagres acontecem. Estamos no 10º dia do janeiro profético. Mais 2 dias e esta campanha encerra. Mas presta atenção, encerra a campanha. Os resultados começam.
Entretanto, algumas posturas precisam ser tomadas e nós precisamos aprender com quem viveu milagres sobre o que Deus tem a nos ensinar. Eu vou destacar nesse texto muito rapidamente alguns passos que esta mulher deu para o milagre e que você e eu precisamos dar também. A primeira lição e o primeiro passo que ela dá é: saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Ela poderia ter ido para qualquer lugar, mas ela vai ao profeta. É incrível como, regra geral, o último lugar que nós vamos é a presença de Deus. Nós vamos ao gerente do banco, vamos ao agiota, vamos ao médico, vamos ao cunhado, vamos à amiga, e deixamos para ir para Deus quando alguém diz assim: agora só Deus. Deus deve ser a fonte da nossa busca, o alento da nossa alma, o primeiro lugar da nossa humilhação. Um dia Moisés está às margens do Mar Vermelho, e quando Moisés está diante da barreira de águas, ele vê atrás o exército do faraó. De um lado estão as montanhas e do outro lado estão os precipícios da região. Moisés então vai conversar com Deus, e o Senhor lhe pergunta: por que clamas a mim, Moisés? Manda que o povo marche. A pergunta óbvia é: marchar como? Para onde? E o Senhor lhe diz: o que tens nas mãos? E Moisés diz: uma vara. Mas para que serve? O Senhor diz: fere as águas. Quando você está na presença de Deus, o que não serve para nada no mundo natural servirá no mundo espiritual. Saiba para onde ir quando não souber o que fazer. Ela procurou o profeta. Na antiga aliança, o profeta era o símbolo, era o representante legal da pessoa de Deus. O Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Algumas traduções antigas afere: te recompensará publicamente. Você ora em secreto e recebe milagre em público. Você ora em secreto e Deus se revela diante de quem te aflige. Saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Quem é pai ou mãe, avô, avó, sabe que quando os nossos pequeninos estão aprendendo a andar, antigamente os pais colocavam as crianças encostadas numa poltrona, num sofá, numa cadeira, e o pai, a mãe, o tio ajoelha na frente da criança e convida com um famoso dandá. Dandá, essa linguagem é universal. E a criança dá um sorriso banguelo e dá um primeiro passo duvidoso. Ela usa os braços estendidos para equilibrar. Aí ela para e dá um segundo passo, e o corpo balança. Ela sabe que não consegue dar o terceiro passo. Então a criança tenta olhar para trás para ver se dá para voltar, mas ela não tem coordenação para fazer a curva. E ela não sabe exatamente agora qual a próxima postura. Então a criança transforma os dedinhos dos pés em amortecedores. E ela faz assim. Ela está avisando que vai pular.
Pular não, se lançar, porque ela não pula ainda. E ela se lança no braço do pai ou da mãe. A criança não vai alcançar a distância no impulso dela. Mas pai, mãe, se lança ao chão, mas não deixa a sua criança se machucar. Ei, você já deu os 2 passos que podia dar sozinho. E para complicar, você não consegue dar o 3º. E nem sabe fazer a curva para voltar atrás. Mas o Senhor está na tua frente com os braços estendidos e dizendo: se lança, pula, aconteça o que acontecer, eu não te deixo se machucar. Aleluia. Busque a presença de Deus. Sacode seu vizinho e diz para ele: busque a presença de Deus. Aleluia. Ele tem a resposta, ele tem a palavra, ele tem o milagre. Me lembro agora e cito em Isaías capítulo 38, quando Senaqueribe sitiou Judá. O rei então se chamava Ezequias. E Ezequias mandou o seu porta-voz negociar os termos de paz fora da muralha de Jerusalém. E quando o porta-voz de Ezequias chega, o porta-voz de Senaqueribe, rei da Síria, se chamava Rabzaque. E Rabzaque diz ao porta-voz de Ezequias: não deixe o teu Deus te enganar. O teu Deus não pode te livrar da nossa mão. Então o porta-voz de Ezequias diz assim: não conversa em hebraico, fala em aramaico, para que somente o conselho entenda e decida o que fazer. Se falar em hebraico, o povo inteiro vai compreender, vai haver desespero. Rabzaque está tão convicto da sua posição que ele sobe na muralha de Jerusalém e diz: falarei em hebraico, para que todos vocês saibam e entendam que quando Senaqueribe, o grande rei, entrar em Jerusalém, vocês vão dissolver fezes em urina e beberão como alimento. Não deixe que o vosso rei vos engane, nem o vosso Deus, porque o vosso Deus não pode vos livrar das mãos de Senaqueribe, o rei dos reis. Está escrito assim: o rei dos reis. O vosso Deus não pode vos livrar das mãos de Senaqueribe, o rei dos reis. O porta-voz de Ezequias volta e dá a mensagem a Ezequias. E quando Ezequias ouve aquilo, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Era um ato de humilhação, de desespero. Quando ele rasga as vestes, ele manda chamar o profeta Isaías. O profeta Isaías chega e pergunta: majestade, por que a roupa está rasgada? Por que o cabelo assanhado? Ezequias entrega as cartas de Senaqueribe, dá licença. Ezequias entrega as cartas de Senaqueribe para o profeta Isaías e diz: lê. Isaías lê a carta, o rei entrega a segunda e diz: lê. Isaías lê. A terceira, Isaías lê. Isso são ameaças, são avisos de invasão. Isaías lê todas. Quando Isaías termina de ler as cartas, Isaías diz assim: majestade, a carta veio para o endereço errado. Como para o endereço errado? O rei da Síria não está desafiando o rei de Judá. O rei da Síria está desafiando o Deus de Judá. Olha o que está escrito: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Não te engane o teu Deus, porque ele não pode me livrar da tua mão, te livrar da minha mão. Ele está desafiando a Deus, majestade. Leva a carta para o lugar certo. Aí o texto diz que Ezequias desceu ao templo para orar, e Isaías foi com ele. E a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar.
Só existem 3 referências bíblicas a alguém ajoelhado na ponta do altar. Por quê? Porque a ponta do altar era o lugar onde o cordeiro era imolado. A ponta do altar era o lugar onde se dava uma vida pela outra. Ezequias ajoelha na ponta do altar e diz: ó Senhor Deus dos meus pais, Tu és Deus acima nos céus e embaixo na terra. Senaqueribe diz a verdade. Ora, Ezequias, quando diz que ele destruiu as nações do Egito, os deuses do Egito e os deuses das outras nações, mas na verdade não eram deuses, mas Tu és Deus nos céus e na terra. É incrível que não dá tempo a Ezequias pedir. Ele ainda está adorando. Enquanto ele adora, o espírito da profecia desce sobre Isaías, e o Senhor brada de lá e diz: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, esta batalha é minha, diz o Senhor dos exércitos. Diz aí para o seu vizinho: tem luta que não é sua, tem luta que não é sua, tem batalha que não é sua. Leva para quem peleja as tuas causas. Saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Leva para Deus. A primeira lição que essa senhora nos ensina é esta. Esse é o primeiro passo para o milagre. Vamos para o segundo. Segundo passo para o milagre que nós vemos no texto é: reconheça o profeta. Reconheça quando Deus estabelece alguém com autoridade profética sobre a sua vida. Ela chega diante do profeta e diz: meu marido era teu servo. Ela não está vindo caindo de paraquedas. Ela não veio ao profeta porque ela precisa de um milagre. Não exclusivamente por isso. O marido dela já servia ao profeta. Ei, por trás de todo grande milagre existe uma história. Ela reconhece o profeta como autoridade de Deus na sua vida. Nós vivemos uma geração que desaprendeu o reconhecimento da unção de Deus sobre pessoas a quem Ele unge e escolhe. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 12: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E em verdade vos digo que aquele que dá um copo de água fria a um dos menores, nem este deixará de receber seu galardão. Deus está ensinando o princípio de honra e reconhecimento. Essa é uma aula que nós precisamos aprender. Olha o que o salmista diz, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Vou traduzir. O óleo precioso desce sobre a cabeça do sacerdote, e depois desce sobre o sacerdócio, a barba de Arão, e depois desce a orla das vestes, o rebanho que está debaixo desse sacerdócio. A unção que chega a você, primeiro passou sobre o sacerdote. É por isso que Ló quebra a cara na viagem.
Ló não sabia e não percebeu que o segredo da sua riqueza não era a sua habilidade, é porque ele estava debaixo da sombra de Abraão. Quando ele saiu de debaixo da sombra de Abraão, Ló só contabilizou prejuízos. A única vez que ele recuperou alguma coisa é porque Abraão foi resgatá-lo. Reconheça o profeta. Eu digo sempre, querido, Deus fala, Deus usa homens e Deus usa mulheres. E eu digo sempre, um dia eu disse para um pastor, que ele disse, eu não creio em profecia, e se vier profetizar para mim, eu repreendo. Eu disse, pastor, sabe o que eu aprendi? Se a pessoa vier me repreender com uma profecia, e for Deus falando, Deus está me livrando de uma tragédia. Se a pessoa vier me repreender com uma profecia e não é Deus falando, pode ser que essa pessoa percebeu algo errado na minha vida, achou que eu não atenderia um conselho, e ela se esconde em nome de Deus para falar comigo. Isso me serve de orientação de alguma forma. Se ela me traz uma palavra de bênção e é Deus falando, aleluia, Deus me contemplou e vai me agraciar. Se ela me traz uma palavra de bênção e não é Deus falando, não importa, ela não me trouxe dano nenhum, está me abençoando. Eu preciso aprender a zelar por aqueles a quem Deus levanta. E presta atenção, tem algumas pessoas que têm disposição de honrar os maiores e pisam nos menores. Entenda, quem só honra quem é maior não está honrando, está bajulando. Quem só honra quem está no seu nível, não está honrando, está fazendo jogo de interesse. Quem só honra quem está abaixo, não está honrando, está dando esmola. A honra tem 3 níveis. A Bíblia diz assim, cada estrela tem a sua glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Cada estrela difere em glória de outra estrela. Diga para o seu vizinho assim, o fato de Deus não me usar como te usa, não significa que Ele não me usa. O fato de Deus não me usar como te usa, não significa que Ele não me usa. Cada estrela tem a sua glória. Aprenda isto, porque é nisto que está o segredo para o milagre na sua vida. Diga amém. Agora sim, diga assim, eu sei. Deus me usa de algum modo. Estenda a mão sobre o seu vizinho aí, ministra sobre ele e diga que o Senhor te use poderosamente. Que o Senhor te use poderosamente. Aprenda a reconhecer as pessoas, aprenda a honrar as pessoas, aprenda a zelar das pessoas, aprenda a ministrar sobre elas. Terceiro passo para o milagre, eu não vou demorar mais. Terceiro passo para o milagre, diz aí para o seu vizinho, descubra o que você tem em casa. Todo milagre parte de uma semente. Todo milagre parte de algo que Deus já te deu e que você pode dispor. Eliseu olha para a mulher e diz, mas o que eu posso fazer por você? Me diz o que você tem em casa. E ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouco de azeite. E aí vem uma lição, não despreze o dia das coisas pequenas. O que você tem em casa é o segredo. Moisés só tinha a vara na mão e o mar se abriu. Eliseu estava com a capa de Elias e o Jordão abriu. Jeremias tinha lágrimas e os milagres se manifestavam.
Pedro só tinha a sombra e o milagre aconteceu. Paulo mandou o lenço e o milagre, a cura se deu. Descubra o que você tem. Deus te deu alguma coisa que é o ponto de partida do seu milagre. Transforme o que Deus lhe deu em oportunidade. Ah, pastor, mas é tão pouco. A pedra também era pouco para derrubar Golias, mas Golias caiu. Quando você pega o pouco que tem e dispõe para Deus, Ele faz coisas grandes através daquilo que você tem. Entenda isto. Aprenda a lição e descubra o que você tem em casa. O que você sabe fazer? Por que não está fazendo? As suas habilidades, descubra-as e coloque-as para funcionar. Está esperando um milagre. Você está esperando que tipo de milagre? Um anjo pousar na janela da sua casa? Deus lhe deu dons e talentos. Deus lhe deu habilidades e capacidades. Use-as. Mas eu não sou bom. Se esmere. Se aperfeiçoe. Melhore, mas use as habilidades que Ele lhe deu para viver o milagre que você precisa. Quarto passo para o milagre que esta mulher nos ensina. Esse aqui vai beliscar, não tem jeito. Invista em bons relacionamentos. O profeta olha para ela e diz: pega vasos vazios, emprestados, com os teus vizinhos. Se essa mulher não tivesse bons relacionamentos com os vizinhos, ela não poderia pegar vasos emprestados. Quantas vezes nós deixamos de investir em relacionamentos saudáveis? Se livre de relacionamentos tóxicos. Se liberte de gente que precisa te humilhar para sentir prazer. Se liberte de gente que precisa da sua dor para fazer a própria feira. Jesus chegou na casa de Jairo e estava um chororó. Aí Jesus diz: a menina não morreu, está dormindo. O chororô virou gargalhada, riram dele. Que choro é esse? Na verdade, eram as carpideiras. O que era carpideiras? Profissionais do choro. Elas eram pagas para fazer cerimonial de luto. Fazia o pacote de fim de semana para chorar pela morte das famílias nobres. Jesus então manda todo mundo sair. Aprenda a lição. Não queira perto de você gente que precisa da tua dor para fazer a feira. Jesus manda embora. Mas então, coitadinho, piolho também é coitadinho, parasitas também. Se livre dos relacionamentos parasitas, eles te sugam. Senta com gente que te ensina alguma coisa. Não sente com pessoas que concordam com tudo que você faz. Gente que concorda com tudo que você faz não está sendo sincero. Os verdadeiros amigos de vez em quando dizem: está errado, não vai dar certo, vai por aqui. Relacionamentos saudáveis te elevam. Esse é o segredo do milagre. Invista em amizades saudáveis. Diga para a pessoa que está do seu lado: averigue quem são seus amigos. Se livra de gente invejosa. Gente invejosa atrapalha. Pastor, mas tadinho de você que está debaixo da nuvem da inveja e não percebeu. Se livra de gente que critica tudo o que você faz. Se livra de gente que te humilha para se sentir grande.
Se livra de gente que não respeita o princípio de autoridade. Porque quem quebra o princípio de autoridade será quebrado pelo princípio. Invista em bons relacionamentos. Ela pega vasilhas vazias com os seus vizinhos. Ela se relacionava bem. Quem são seus amigos? Com quem você anda? A quem você conta a sua vida? Para quem você compartilha seus problemas? Gente que te ajuda e depois precisa dizer que você só venceu porque te ajudou? Não serve para andar com você. Não está te ajudando. Você já percebeu que quando você está na luta, na pindaíba, passando na serra, tem gente, estou orando por você, varão, estou fazendo campanha de jejum por sua vida, e está mesmo, não é mentira não, está mesmo. Mas depois que você vence, o cara se afasta de você e fica com raiva. Porque tem gente que a espiritualidade dele depende do teu sofrimento. É gente doente que não te ajuda a vencer. Então, você quer milagre? Invista em relacionamentos saudáveis. Vou terminar. Estou agilizando para não passar de um limite que eu estabeleci na minha mente. Quinto passo para o milagre: inclua a sua família no seu milagre. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Tem gente que vive milagre, mas não inclui a família no que Deus lhe deu. Vou falar de um personagem da dramaturgia brasileira que só quem viveu na década de 80 vai saber, portanto pouca gente aqui. Teve um irmão que botou até a mão na cabeça. Jesus, minha idade. Nonô Correia. Nonô Correia colocava cadeado na geladeira, amarrava a tampa do fogão, para ninguém pegar a comida que ele guardou. Presta atenção numa coisa, a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tá, o que é pedir mal, pastor? O próprio versículo responde: pedir mal é pedir aquilo que só serve para o teu prazer, só serve para o teu deleite. Olha para mim, Deus não te dá bênçãos que não servirá para mais ninguém. Sempre que Deus te abençoa, Ele está querendo abençoar alguém através de você. O nome disso é generosidade. Então, inclua a sua família no milagre. Ensine aos seus filhos sobre milagre. Mostre para eles o que Deus fez. Conte-lhes as maravilhas do Senhor. Compartilhe o milagre com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos e netos. A sua família precisa conhecer o Deus a quem você serve. Precisa ver Deus na sua vida. Muitos pais estão pecando por não compartilhar Deus com os seus filhos, por não levá-los à presença de Deus, orar com eles. Pais que no Natal apresentam Papai Noel aos filhos, na Páscoa apresentam o coelho, mas no dia a dia não apresentam Jesus. E os filhos crescem sem saber o que Deus faz. O milagre que Deus faz na sua vida é para a sua família também. Levante assim a sua mão comigo e diga: Senhor, eu quero toda a minha casa na arca. Só os pais e mães permanecem com as mãos levantadas, por favor.
A Bíblia diz em Isaías 65, 23: vós não tereis filhos para a calamidade, nem para a perturbação, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Nesse janeiro profético, eu vou profetizar algo para o Brasil. Deus vai se levantar nesta nação em defesa da nossa descendência. Deus vai se levantar nesta nação por causa dos nossos filhos, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Deus vai se levantar. Deus vai se levantar. Deus vai se levantar. Ouça, Deus vai se levantar por causa das nossas crianças. Deus vai se levantar. Ei, marabagai de aço, só quem pode dê glória, só quem pode celebre, só quem pode adore, só quem pode magnifique. Estenda a sua mão e adore. Se seu filho estiver perto, abençoa ele. Se sua filha estiver perto, abençoa ela. Abençoe, abençoe, abençoe. Aleluia! Se não estiver aqui, estenda a sua mão. Jeová sabe onde ele está e a bênção alcança. Abençoe, abençoe, abençoe. A nossa descendência é consagrada ao Senhor. O credor não vai levar teus filhos. O credor não vai levar teus filhos. O credor não vai levar teus filhos. Os teus filhos não pagarão a conta dos ancestrais. Os teus filhos não pagarão a conta dos ancestrais. Os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Eu declaro agora uma bênção sobre a sua casa. Eu declaro uma bênção sobre a sua família. Eu declaro cura e milagre sobre a sua descendência. A unção de Deus está nesse lugar. A unção de Deus está nesse lugar. Deus, Jeová, eu clamo agora, Senhor, derrama unção sobre essa princesa, derrama unção sobre o teu filho, derrama, 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 só como sinal de que Deus está falando acerca da nossa descendência. Eu vou contar até 3 e o Espírito Santo vai soprar uma brisa de presença divina nesse lugar. Em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Sinta agora um vento do Espírito Santo soprando sobre a sua vida. Sinta e receba. Sinta e receba. Sinta e receba. Sinta e receba. Tem gente que não vai aguentar ficar de pé e vai ajoelhar. Tem gente que vai receber uma descarga de poder. E eu declaro agora: receba em nome de Jesus. Recebe unção e renovo do Senhor. Coloca assim as mãos para cima comigo. Diga comigo: Senhor, enche as minhas mãos de brasas acesas. Agora estenda a sua mão sobre a pessoa que está do seu lado e ministra sobre ele. Ministra sobre ela. Que o poder do Espírito de Deus contagie este lugar. Que o poder do Espírito de Deus passe agora de vida para vida. Que a unção e a glória do Senhor venha sobre cada casa e sobre cada família. Ramagai louva Surya Mandora Bagai. Ah,
o azeite está descendo. O azeite está descendo. O azeite está descendo. O azeite está descendo. Sua casa vai viver um tempo de renovação. Sua casa vai viver dias de renovação. Deus vai entrar na sua casa com milagre. A minha begada rai, vassoura badabagana mantora badagaste. Um avivamento sobre a sua família, um avivamento sobre o seu lar, um avivamento sobre esta igreja, um avivamento sobre esta igreja, um avivamento sobre esta cidade, um avivamento sobre esse estado. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eu estou sentindo o poder de Deus nesse lugar de maneira extraordinária, e eu declaro uma nuvem de glória descendo aqui. Celebre, celebre, adore, engrandeça, magnifique. Vem uma onda de milagres sobre a sua vida em nome de Jesus. Tem alguém entre nós que está afastado da igreja, que desanimou na fé. Pastor, meu ano foi muito ruim, eu me afastei, eu esfriei. Tem alguém que está afastado da igreja com a gente? Se tiver, dá um sinalzinho assim para eu te conhecer. Só para eu te conhecer. Tem alguém que ainda não é membro da igreja, ainda não entregou sua vida de forma absoluta e plena ao Senhor. Mas você veio, você está aqui visitando a gente, participando da campanha profética, porque você crê e você quer que o seu ano seja diferente. Um amigo, uma amiga que está com a gente, faz assim. Temos aqui uma senhora, Deus te abençoe. Mais alguém? Lá atrás temos mais duas pessoas. Tem mais alguém? O irmão ou a irmã que estiver perto dessa pessoa que levantou a mão, dá um abraço fraternal nele, dá um abraço fraternal nela, por favor. Diz assim: que bom que você veio. Agora eu pergunto, você deseja nesta noite fazer uma entrega da sua vida a Jesus? Deseja nesta noite sair daqui tendo recebido em Cristo a grande bênção da vida, a salvação? Se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, dá um sinalzinho novamente. Se aproxima aqui do altar, eu quero orar contigo. A igreja vai orar em teu favor. E Jesus vai invadir a tua alma com graça, paz e prazer. Onde está a primeira pessoa que deseja nesta noite entregar sua vida ao Senhor Jesus? Dá um sinalzinho assim. Novamente, agora você levanta a sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus abençoe a senhora. Nós temos aqui a primeira preciosa vida. Onde está a segunda pessoa? Você que esfriou na fé, desanimou, está aqui esta noite. Você, o senhor, a senhora que ainda não entregou ao Senhor sua vida, dizendo: Senhor, entra em mim, vai morar daqui, eu sou seu, me domina. Sai do seu lugar, dá um sinalzinho.
Nós vamos orar em teu favor. Jesus é bom. Ele pode mudar a sua vida. Irmão, irmã, veja a pessoa que está do seu lado. Conversa com ele agora. Conversa com ela. Se ele ou ela desejar, vem com ele, vem com ela à frente. Não deixe esta pessoa vir sozinha. Convide-o, convide-a e acompanhe-o. Em nome de Jesus. Onde está a segunda preciosa vida? Se essa pessoa desejar vir, o irmão mesmo acena assim com a mão e avisa, dizendo: estou indo, estou levando alguém. Tem mais alguém? A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação e agora é o tempo aceitável. Eu vou convidar só mais uma vez, e eu sei que há mais alguém que deseja, que foi tocado pelo Espírito Santo. Levante uma das suas mãos e nos avisa. O irmão que está do seu lado, vem com ele, vem com ela, em nome do Senhor Jesus. Não que Deus tenha misericórdia de ti, mas olha, aquele que entregou a vida ao Senhor, mais do que cura, recebeu vida eterna. 9 receberam só a cura. Ao que voltou, Jesus disse: a tua fé